Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje, primeiro de novembro, vamos pedir ao Senhor que abra portas boas, grandes portas, com oportunidade para seus filhos e filhas. E pela fé já cremos que esse vai ser um mês cheio de novidades, cheio de grandes vitórias do povo de Deus, vitórias em todas as áreas das nossas vidas. Você já pensou um mês de vitórias, um mês de portas boas abertas e aquelas portas ruins fechadas? Você não se engane. Se esse mês acontecer mudanças grandiosas de portas que se fecharam, que vão se fechar, portas ruins e de grandes portas abertas, porque quem confia, quem pede e bate a porta do Senhor recebe. Aquele que pede recebe. Aquele que bate a porta se abrirá. E vamos pedir esse mês por portas boas abertas, boas oportunidades. Está terminando o ano de 2025 e estamos agradecendo a Deus em primeiro lugar pelas nossas vidas, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo que Jesus abra grandes portas, portas boas. Por que eu falo grandes? Porque o nosso Pai, ele é grandioso demais, e aquilo que nós imaginamos que é impossível na nossa vida, tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando colocamos a nossa fé em ação, não é pela força do nosso braço, porque não somos capazes de abrir uma porta quando tem um impedimento espiritual. Essa é a porta que Jesus ele abre e ninguém fecha. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha o que Jesus fala, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Para todo aquele que crê, para todo aquele que busca Jesus, que não se envergonha do nome dele, porque tem pessoas que ainda elas não falam de Jesus como prioridade na vida delas. Temos que falar sobre ele, temos que colocar ele em primeiro lugar, porque é através dele que chegamos ao Pai, que chegamos a Deus. É pedindo em nome de Jesus, é primeiro Jesus, pedindo a ele, porque ele é quem abre as portas, é ele quem fecha portas ruins. Quem quer uma porta boa fechada? Nenhum de nós. Queremos ter as bênçãos do Senhor, queremos que portas boas se abram, portas de grande provisão, um trabalho bem remunerado. Quem não quer uma boa oportunidade, de uma grande porta aberta, de uma grande oportunidade e que ninguém feche, porque às vezes uma pessoa ela recebe a bênção e ela está naquele lugar e começa a acontecer coisas e ela acaba perdendo a bênção dela, a porta acaba fechando para ela, porque ela não vigiou, porque ela não orou, porque ela não consagrou a Deus e saiu de perto de Deus. Sabe, pessoas que quando recebem a sua bênção, elas ficam mornas na fé,
elas não dão continuidade àquilo que... Porque quer ver uma pessoa, ela ficar muito próxima de Deus, ela querer algo. Quando ela almeja algo, aí ela começa a se aproximar de Deus. Ela começa a clamar, jejuar, pedir, começa a orar incessantemente, pedir oração a outras pessoas. Aí às vezes quando ela consegue a bênção, a porta se abre, aí ela começa a esmorecer na fé. Já conseguiu mesmo, aí já começa a pensar, eu consegui pelo meu mérito. Tem pessoas que são assim, mas aí perde a bênção. Não podemos desistir das nossas orações. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Louvaram a Deus na prisão e todas as portas se abriram. Em Atos, capítulo 16, versículo 26. E eles, em adoração e fé, eles ficaram clamando a Deus, louvando a Deus. E o que aconteceu? Aquelas portas se abriram, as portas que estavam fechadas. Imagine, tudo desmoronando e eles livres naquele momento. Imagine um romper de uma porta na sua vida que você sempre sonhou. Às vezes é um casamento feliz. Tem muitas pessoas que sonham com um relacionamento conjugal feliz. Aquele que há entendimento, há cumplicidade, há união e há respeito. Fidelidade nesse relacionamento. Essa é a porta mais desejada aqui na Terra. Porque muitas pessoas falam, eu posso até trabalhar, eu posso até lutar, conseguir bens materiais, mas se não tem um companheiro, uma companheira boa, um cônjuge que viva para somar, a pessoa fica faltando, sempre fica sentindo falta. Outras têm o companheiro ou a companheira, mas se sentem só. É mesmo que está sozinho, porque é um relacionamento que não tem cumplicidade, que não tem compreensão. Às vezes o casal até se ama, quer se tratar bem, mas às vezes há muita inveja nessa área e acaba a família discutindo demais, acaba virando um lar de gritarias, de brigas, de contendas. E quantos casais já foram separados por causa da inveja? É isso que eu acabei de falar. Você recebe a bênção, mas você precisa continuar orando e guardando em segredo as suas bênçãos, porque não é todo mundo que está preparado para que você seja feliz na frente delas. Porque quando uma pessoa está passando por um momento difícil, tem muitos que vão lá ajudar, dizer eu vou orar, outros ficam falando coisas que não deve com aquelas vidas, mas enfim, quando se vê uma pessoa feliz, realizada no casamento, muitas pessoas ficam chateadas, porque não querem a felicidade do outro. Aquela porta se abriu para ela. Por que ela é feliz e eu não posso ser feliz? Por que o outro tem e eu não tenho? Quantas pessoas que amaldiçoam vidas dos outros com esse pensamento, então temos que orar para que caia por terra também todas as portas espirituais, aquelas que travam a vida das pessoas, porque elas se afastam de Jesus, elas se afastam de Deus. Também tem outra situação. Quando houve o dilúvio, Deus falou com Noé. E Noé preparou aquela arca, mas Noé, ele não foi pela força do braço dele que aqueles animais entraram na arca.
Foi Deus que colocou cada casal de animais dentro da arca. Ele não saiu com a família dele para pegar um de cada vez, um casal. Imagine Noé lutando com um leão para colocar ele e a leoa dentro da arca. Não foi pela força do braço. Tem coisas que queremos resolver com a força do nosso braço e não é. É agradando a Deus, é fazendo as coisas, porque tem as bênçãos da obediência, está na Bíblia, que as bênçãos vêm até nós. Aqueles animais foram até Noé. Noé não saiu pegando nenhum deles com a família dele, simplesmente ele fez a arca. Deus deu sabedoria para ele, ele passou anos construindo aquela arca e depois, quando chegou o dia do dilúvio, já estava todos os animais junto com Noé, a esposa e seus filhos e noras dentro da arca. E a porta, quem fechou foi Deus. Deus fechou aquela porta para que nenhum que estava fazendo as coisas erradas, que estava contra a vontade de Deus, que nenhum entrasse ali, para não destruir a obra de Deus. Tem coisas que Deus vai te entregar, você sendo obediente a Deus, vão tentar entrar. Tentaram pedir socorro para Noé, tentaram entrar na arca, mas não conseguiram. Tem pessoas que vai tentar destruir os teus sonhos, mas não vai conseguir, porque Deus vai fechar essas portas e a pessoa não vai ter acesso mais a você. Não vai, nenhuma das palavras de maldição lançadas na tua vida vai ter força. Então esse mês de novembro vamos orar agradecendo a Deus já pelas portas boas que Ele vai abrir e pelas portas ruins que Ele irá fechar. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje e te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra portas boas para os teus filhos e filhas. Vem com aceleração, Pai, em todas as áreas da vida dos teus filhos e filhas, aqueles que te buscam, aqueles que clamam a Ti, aqueles que esperam em Ti, Pai, sabemos que não ficam decepcionados. E o Senhor Jesus tem a chave de todas as portas. Abre, Senhor Jesus, portas boas, fecha portas erradas, de tudo que a gente não vê, Pai, dá livramento para os teus filhos e filhas. Afasta de nós todos os males e perigos e vem, Senhor, com portas de provisão, com abundância na vida financeira, na vida familiar, da paz. Coloca pessoas boas, umas nos caminhos das outras, boas conexões, Pai, para trabalhos, para empresários, para pessoas que precisam abrir os seus negócios, outros que precisam manter os seus casamentos, seus relacionamentos. Fecha a porta do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fecha toda a brecha, Senhor. Tira as vendas dos nossos olhos espirituais. Fecha as brechas. Não deixa que o inimigo invada a obra do Senhor. Assim como foi fechada a arca de Noé. Fecha, Senhor, as portas erradas nas nossas vidas. Afasta de nós todos os males e perigos. O teu povo não sabe, nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Dai-nos sabedoria para governar tudo aquilo que o Senhor entregou e irá entregar em nossas mãos a partir desse mês, Pai. Em nome de Jesus eu oro já agradecendo as bênçãos e as boas oportunidades, boas portas para os teus filhos e filhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.